E aí, pessoal? Bem-vindos ao Sentinela Cast, o primeiro podcast sobre direito de trânsito no Brasil, apresentado por inteligências artificiais. É isso aí. Eu sou seu guia nesse mundão, às vezes meio complicado, das leis de trânsito em São Paulo. A gente vai desvendar os mistérios do trânsito paulista. Isso, porque aqui a gente te deixa por dentro de tudo. É isso aí. E eu tô aqui para te ajudar a entender as decisões mais recentes do Conselho Estadual de Trânsito, o famoso CETRAN. A gente vai destrichar cada caso, te mostrar como a lei funciona na prática. É isso aí. A gente sabe que o trânsito de São Paulo é uma selva, mas com a gente você vai aprender a se defender das multas injustas. Garantir seus direitos. E para começar essa aventura, a gente vai mergulhar no Guia Sentinela, uma verdadeira bíblia do direito de trânsito. O Guia Sentinela é um resumão das decisões mais importantes do CETRAN, feito pelo Felipe Ferreira, um expert em direito de trânsito. É como ter um mapa para navegar nesse mar de leis e evitar as armadilhas. E o melhor de tudo é que o Guia Sentinela é escrito numa linguagem fácil de entender. Sem aquele juridiquês que deixa a gente de cabelo em pé. Sim, juridiquês. Então, se você quer se manter atualizado sobre as leis de trânsito e saber como se defender das multas, já sabe, corre lá no link da descrição e garanta o seu Guia Sentinela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Sentinela Cast. A gente está sempre trazendo as últimas novidades do mundo do direito de trânsito e te ajudando a ficar esperto no volante. Então, bora começar a desvendar os casos do Guia Sentinela. Hoje a gente separou 10 casos que vão te deixar de queixo caído. Parem o cinto, porque a viagem vai ser longa. Apertem os cintos. O primeiro caso é de deixar qualquer um de boca aberta. Você sabia que até a ambulância pode levar multa? Acredita? Pois é, aconteceu. Hum. No caso ambulância e isenção de penalidade, uma ambulância foi multada por excesso de velocidade e a autoridade de trânsito questionou se ela realmente estava em situação de emergência. E é mole. Mas será que a ambulância precisa provar que estava em uma emergência para ter a multa cancelada? Aí é que tá. O Conselho decidiu que não. Sabe por quê? Porque o artigo 29, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro garante prioridade aos veículos de socorro e emergência. Ou seja, a lei já parte do princípio de que a ambulância está numa situação de emergência a menos que se prove o contrário. Caramba, então a lei protege quem presta socorro. Mas isso não significa que pode sair acelerando por aí, né? Exatamente. A prioridade é salvar vidas. Uhum. Mas a gente precisa lembrar que a segurança no trânsito é a responsabilidade de todos. Falando em responsabilidade, vamos para um caso que mostra como é importante conhecer as regras de trânsito. Mesmo quando a gente está só de passagem por São Paulo. Ah, só de passagem? O caso rodízio veículo de outro estado, visita eventual, 2 carros com placas de fora de São Paulo foram multados por rodízio. Os motoristas alegaram que estavam só visitando a cidade Visitando. e não sabiam da restrição. E aí, será que colou? Pois é, essa é uma dúvida de muita gente que tem de fora. E nesse caso, o Conselho decidiu a favor dos motoristas. Eles entenderam que era uma visita eventual, já que os carros só tinham essa única multa por rodízio. Ou seja, não tinha como provar que eles circulavam pela capital paulista com frequência. Ufa, que alívio para os turistas, né? Mas é bom lembrar que essa decisão só vale para quem realmente está de passagem pela cidade. Quem mora em São Paulo, mesmo com placa de outro estado, tem que respeitar o rodízio, viu? A lei é clara quanto a isso. Falando em lei, o próximo caso mostra que a clonagem de veículos não é só coisa de filme, não. É um problema real. Real. E que pode dar muita dor de cabeça. No caso possível clonagem de veículo prova robusta, 2 motoristas recorreram ao conselho porque seus carros, que aparentemente tinham sido clonados, receberam várias multas. Eita, que situação complicada. Mas como eles provaram que os carros eram clonados? Eles tiveram que apresentar um monte de documentos, boletins de ocorrência, documentos da investigação da Polícia Civil e protocolos do Detran. E sabe o que aconteceu? O conselho aceitou os recursos. Sério. Então quer dizer que com as provas certas, a justiça reconhece a clonagem e cancela as multas. Que bom. É isso aí. A clonagem é um crime sério e a justiça tem que proteger as vítimas. Mas é importante tomar cuidado para não cair nessa cilada, né? Com certeza. Registrar boletim de ocorrência, guardar comprovantes de pagamento de multas e manter os documentos do veículo sempre em ordem. Sempre em ordem. São medidas importantes para se proteger. E para mostrar como a burocracia pode ser um problema, vamos para um caso que parece até piada. No caso, cassação indicação de condutor rejeitada por erro formal, o motorista teve sua CNH cassada porque a indicação de condutor foi rejeitada. Sabe por quê? Deixe-me adivinhar. Faltou algum documento. Acertou em cheio. Falta um documento de identificação do motorista que cometeu a infração para confirmar a assinatura. Dá para acreditar. Sério. Mas por causa de um documento faltando, o cara teve a CNH cassada. Que absurdo. Pois é. Mas calma, a história tem um final feliz. O conselho entendeu que esse erro não prejudicou o processo e decidiu cancelar a cassação. Ainda bem. Parece que até a burocracia tem seus limites.
É importante saber que, nesse caso, o erro formal não foi suficiente para prejudicar o motorista. Ufa! Isso aí. Mas é sempre bom ter cuidado com a papelada para evitar problemas, né? E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho no Guia Sentinela, vamos falar de um caso que mostra como é importante ter provas na manga quando você recorre de uma multa. No caso, pesagem de veículo, comprovação de localização diversa, o motorista foi multado por não ter parado na balança para pesar seu caminhão. E aí, ele estava ou não estava no local da infração? Qual foi a desculpa dele? Ele jurou de pé junto que não estava no local da multa na hora em que ela foi aplicada. E para provar, apresentou um boletim de ocorrência e documentos que comprovavam que o caminhão estava em manutenção em outra cidade. E aí, o conselho acreditou nele. Acreditou sim. O conselho cancelou a multa porque considerou que a documentação apresentada era suficiente para comprovar que o caminhão não estava no local da infração. Mais uma vez, a gente vê a importância de ter provas robustas para contestar uma multa. Sem provas, fica difícil convencer o conselho de que você está falando a verdade. É isso aí. E essa foi só a primeira parte do nosso papo sobre o Guia Sentinela. Na próxima parte, a gente continua explorando esse guia, que é um verdadeiro mapa da mina, para quem quer entender melhor o mundo do direito de trânsito. Fiquem ligados, ainda tem muita coisa interessante para desvendar. Voltamos com a segunda parte do nosso mergulho no Guia Sentinela. Se preparem, porque os casos que a gente separou agora são de deixar qualquer um de cabelo em pé. É isso aí. A gente vai mostrar como um erro bolo pode te custar uma multa. E como a tecnologia está cada vez mais presente no trânsito. Hoje em dia, as câmeras estão por toda parte, então é bom ficar esperto para não acabar caindo numa armadilha. E o Guia Sentinela está aqui para te mostrar como se defender. Vamos começar com um caso que mostra como a gente precisa ter cuidado até na hora de digitar a placa do carro no parquímetro. No caso, pagamento, estacionamento rotativo ou erro na digitação da placa, o motorista recorreu de uma multa por estacionamento rotativo. Ela jurava de pé junto que tinha pago a tarifa direitinho, mas na hora de digitar a placa no parquímetro acabou errando uma letra. Poxa, isso já aconteceu comigo. Mas será que o conselho perdoa esse errinho de digitação? Perdoou sim. Eles viram que a motorista realmente tinha pago a tarifa dentro do prazo e que o erro na digitação da placa foi só um descuido. Mas é sempre bom prestar atenção na hora de digitar a placa, né? Vai que a sorte não bate na sua porta de novo. Com certeza. A tecnologia está aí para facilitar a vida, mas a gente não pode bobear, né? E por falar em tecnologia, o próximo caso mostra como as câmeras de monitoramento estão de olho em tudo no trânsito. No caso, transitar no acostamento monitoramento por vídeo, um motorista foi multado por dirigir no acostamento de uma rodovia. Ele tentou se safar, dizendo que não tinha visto nenhuma placa de sinalização. Mas as imagens das câmeras de monitoramento entregaram tudo. E aí? Será que ele conseguiu se livrar da multa? Nada. O conselho manteve a multa. Eles entenderam que as câmeras de monitoramento são provas válidas e que o motorista tinha que ter respeitado as regras de trânsito, mesmo sem a presença de um guarda de trânsito. Não adianta tentar enganar as câmeras. Elas estão por toda parte e registram tudo. Falando em registrar tudo no próximo caso, a gente vê que até os caminhões precisam ficar espertos com a pesagem. No caso, pesagem de veículo, comprovação de localização diversa, o motorista de um caminhão recorreu de uma multa por não ter parado na balança para pesar o veículo. Ele alegou que não estava no local da infração na hora em que a multa foi aplicada. E aí? Como ele provou que estava em outro lugar, usou um truque de mágica. Que nada. Ele teve que ralar para conseguir provas. Apresentou um boletim de ocorrência e documentos que mostravam que o caminhão estava em manutenção em outra cidade. E não é que o conselho aceitou a justificativa. Parece que o conselho está de olho em tudo mesmo. Até na manutenção dos caminhões. E a gente também. O próximo caso mostra que é preciso ficar atento às regras de estacionamento. No caso, estacionamento vaga reservada sem previsão legal, o motorista foi multado por estacionar em uma vaga reservada para a GCM, Polícia Militar e Simutran. Ele achou a multa injusta e resolveu questionar a legalidade da reserva da vaga. E aí? Será que ele tinha razão? Era permitido estacionar naquela vaga. E não é que ele tinha razão. O Conselho explicou que a Resolução 965 do CONTRAN não prevê a reserva de vagas para Simutran e GCM. Ou seja, a multa foi aplicada de forma errada. Olha só.
Nem toda vaga sinalizada como reservada é realmente legal. É preciso ficar esperto com os detalhes. Falando em detalhes, o próximo caso mostra como a burocracia pode complicar a vida da gente. No caso cassação e indicação de condutor rejeitada por erro formal, um motorista teve sua CNH cassada porque a indicação de condutor foi rejeitada. E sabe por quê? Por um erro bobo. Faltou um documento para confirmar a assinatura do motorista que realmente cometeu a infração. Ah, não, de novo a papelada. Mas será que o conselho foi tão rígido assim? Parece não. O conselho entendeu que o erro não prejudicou o processo e decidiu cancelar a cassação da CNH. Ainda bem que a justiça prevaleceu. É isso aí. A burocracia é necessária, mas não pode ser um obstáculo para a justiça. E para finalizar a segunda parte do nosso programa, a gente vai falar de mais um caso que mostra como é importante ter provas na manga. No caso advertência por escrito ou requisitos cumpridos, o motorista recorreu de uma multa pedindo para que ela fosse convertida em advertência por escrito. E qual a vantagem de ter a multa convertida em advertência? A lei permite que multas leves ou médias sejam convertidas em advertência por escrito, desde que o motorista não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. A melhor parte é que a advertência por escrito não gera pontos na carteira e nem multa. Nossa, que beleza. Mas será que esse motorista se enquadrava nos requisitos para ter a multa convertida? Se enquadrava direitinho. Ele apresentou a certidão do seu prontuário, comprovando que não tinha nenhuma outra infração, e o conselho aceitou o recurso. Que sorte a dele. É importante lembrar que a advertência por escrito é uma ótima saída para quem cometeu uma infração leve e quer manter a carteira limpinha. É isso aí. Mas e aí, o que acharam dos casos de hoje? Já deu para ter uma ideia de como o Guia Sentinela é uma ferramenta importante para quem quer se manter atualizado sobre as leis de trânsito. Na próxima parte, a gente volta com mais casos interessantes e polêmicos do Guia Sentinela. Não percam! E aí, galera? De volta para a última parte do nosso mergulho no Guia Sentinela. Preparem-se porque hoje a gente vai desvendar casos que mostram como os detalhes podem fazer toda a diferença na hora de recorrer de uma multa. É isso aí. Hoje a gente vai mostrar como até os agentes de trânsito e os equipamentos eletrônicos podem falhar. É verdade. E como a prescrição pode ser a salvação da lavoura para muitos motoristas. Para começar, vamos falar de um caso que mostra como é importante verificar tudinho no auto de infração. No caso, estacionamento irregular, erro de enquadramento, um grupo de motoristas de caminhão recorreu de uma série de multas por estacionamento irregular. Eles alegavam que não tinha nenhuma placa de sinalização proibindo o estacionamento no local. E aí? Será que eles tinham razão? Tinha placa ou não tinha? Parece que não. Mas o mais interessante é que, quando o conselho foi analisar os autos de infração, descobriu que o agente de trânsito tinha errado na hora de enquadrar a infração. Eita! Mas que erro ele cometeu? Ele tinha indicado nos autos que havia uma placa de regulamentação no local, mas, mesmo assim, usou código de infração para estacionamento sem sinalização. Que confusão. Poxa, parece que até os agentes de trânsito se confundem de vez em quando. Mas que bom que o conselho percebeu o erro. Pois é. Diante dessa lambança, o conselho decidiu cancelar as multas. Por isso é importante sempre dar uma olhada com atenção nas informações do auto de infração. Qualquer errinho pode ser usado a seu favor na hora de recorrer. Falando em erro no próximo caso, a gente vê que até os equipamentos eletrônicos de fiscalização, os famosos radares, podem dar problema. Em excesso de velocidade e irregularidade do equipamento medidor, 2 motoristas espertinhos recorreram de multas por excesso de velocidade, alegando que os radares estavam com defeito. Sério, mas será que eles conseguiram provar isso? Parece história para boi dormir. E não é que conseguiram. Eles pediram os certificados de verificação dos radares e descobriram que os equipamentos estavam com a data de validade vencida. Ou tinham sido reprovados nos testes. Caramba, que situação. Então quer dizer que a gente não pode confiar 100% nos radares. A gente sempre pensa que os radares são infalíveis. Mas esse caso mostra que não. Por isso, se você recebeu uma multa por excesso de velocidade e desconfiar da medição do radar, peça a verificação do equipamento. Vai que você dá sorte.
E para finalizar o nosso programa de hoje, com chave de ouro, vamos falar daquela palavrinha mágica que todo motorista adora: prescrição. No caso, suspensão, prescrição da pretensão punitiva, o motorista recorreu de um processo de suspensão do direito de dirigir. Ele alegou que o processo tinha sido aberto muito tempo depois da infração. E aí, quanto tempo tinha passado? Mais 5 anos. Oh. E adivinha só. O quê? O conselho decidiu a favor do motorista. Eles explicaram que o Detran tem um prazo de 5 anos para punir o motorista por uma infração. E esse prazo já tinha passado. Ou seja, a prescrição salvou a pátria. A prescrição é um direito de todos e pode ser usada em diversos casos. Vale a pena consultar um especialista para saber se o seu caso já prescreveu. É isso aí. E com essa dica importantíssima, a gente encerra o nosso mergulho no Guia Sentinela. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer esses casos. Gostado. E que eles sirvam de alerta para ficarem mais espertos no trânsito. Lembrem-se, conhecimento é poder. E o Guia Sentinela é uma ferramenta poderosa para quem quer se manter informado e evitar problemas com multas. Não deixem de conferir o guia completo, o link está na descrição do episódio. E continuem acompanhando o Sentinela Cast para mais informações e dicas sobre o mundo do direito de trânsito. Até a próxima!